Eu quero falar sobre uma das coisas que eu mais amo falar, porque tudo começa a partir de uma palavra. E a palavra de Deus muitas vezes é compartilhada com homens de Deus através de uma visão. Deus usa de várias linguagens para comunicar à criação aquilo que Ele deseja. Ele fala pela palavra, Ele fala pelos profetas, Ele fala pelos sinais, Ele fala através de sonhos proféticos, Ele fala através de impressões do Espírito. Deus compartilha visões. E é interessante que a maior parte das perguntas que eu recebo sobre visão são pessoas tentando entender um método ou como funciona para. A clareza da visão daquilo que Deus fala, a sensibilidade do entendimento daquilo que Deus fala, não vem através de um método, vem através de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais sensível eu fico, menos engano eu tenho. Porque quando uma mulher grita nesse auditório, eu não sei quem é, mas quando a minha mulher grita nesse auditório, eu sei que é ela que está gritando. Alguém está comigo? Diga amém. Talvez essa certeza não viria no primeiro mês de namoro, não viria no primeiro ano de casado, mas depois de 16 anos de casado, 18 anos juntos, 3 filhos, eu sei quando é a Kezinha reclamando que eu deixei alguma coisa em cima da cama ou qualquer coisa do tipo, amém? Alguém comigo? Tem homens aqui que conhecem a voz da sogra de longe. Você já ouviu? Apaga todas as luzes e finge que não tem ninguém em casa. Alguém aqui comigo? Tô brincando, ninguém aqui faz isso. Talvez você já fez antes de nascer de novo em Jesus. Você conhece a voz de quem você tem intimidade. E a intimidade vem através de relacionamento. E se eu quero viver um ano extraordinário, eu preciso acessar os oráculos. Eu preciso acessar as verdades de Deus, as promessas de Deus. Eu preciso discernir a vontade de Deus. Porque Deus, Ele abençoa de uma forma diferente aqueles que são obedientes. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele abençoa de forma superabundante aqueles que fazem dele o seu preferido, o seu predileto. Então alguns vão dizer, será que ele é um filho preferido de Deus? Porque olha quantas coisas ele está vivendo. Não, eu não sou um filho preferido de Deus. Você vai dizer, mas eu fiz de Deus o meu preferido. Não tem nada que eu ame mais do que Ele e a sua vontade. Não tem nada que eu ame mais do que ouvir a palavra que sai da boca dele. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então esse relacionamento desenvolve discernimento. E o discernimento me faz ser mais assertivo. E uma jornada mais assertiva me faz perder menos tempo com coisas que não têm valor e correr a jornada que me foi proposta para correr. Paulo fala, eu combati o bom combate. Se ele combateu o bom combate, é porque existem outros combates que não são bons para você combater. Você precisa entender que quando a Bíblia diz que a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, significa que existem outros tipos de paz que não são a paz que vem de Deus. A Bíblia fala que a riqueza de Deus, ela não acrescenta dores. Então existem outros tipos de riqueza que não são as riquezas de Deus. Irmão, se existe um combate errado, uma riqueza que não é de Deus, uma paz que não foi Ele quem deu, eu preciso reconhecer e entender que existem planos que eu tenho para o meu ano que podem não ser planos de Deus. Tem coisas na minha agenda que talvez não estejam na agenda de Deus. E como funciona caminhar debaixo de uma vontade de um Deus que conhece todas as coisas, me viu quando nada faltava, sabe o que eu preciso antes de eu ter consciência da necessidade, um Deus que passei na eternidade e trata ontem, hoje e amanhã como se fosse a mesma coisa. Irmão, como funciona acessar isso? Bom, se você caminha com Ele a ponto de saber quando é Ele quem fala, você vai se frustrar menos ouvindo quando qualquer um fala. Pega isso aqui, irmão. Tem mais gente parando na jornada de fé por conta dos ruídos que está ao seu redor do que por conta de gigantes de fato. Às vezes o inferno não precisa nem enviar um novo gigante para te abater, é só ele usar a boca de alguém ao teu lado para enviar um novo ruído, e isso já te desanima. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Enquanto há homens de Deus caminhando debaixo de uma palavra de Deus, há centenas de homens que não ouvem a Deus sendo usados como bocas por Satanás para desanimar você, abater você, iludir você. Mas eu preciso entender que há uma palavra que foi liberada dos céus sobre mim antes de qualquer ruído, opinião ou crítica humana ser levantada contra mim. Há uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa, e a palavra de Deus diz que todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras
não passarão. Então o que eu preciso fazer para acessar um novo ano extraordinário? Eu preciso ouvir o que eu não ouvia. Eu preciso enxergar o que eu não enxergava. Eu preciso obedecer no nível que eu não obedecia. Se eu desejo viver a plenitude da vontade de Deus. Irmão, eu ouso dizer aqui, debaixo de muito temor, que talvez uma boa parte, para não dizer a maior parte de nós nesse auditório, nessa manhã, não tenha chegado perto ainda de entender todos os projetos e promessas que o Senhor tem para cada um. E é por isso que tantas vezes a gente se sente desanimado, porque a gente olha para o tempo presente, a gente esquece que há uma promessa que foi estabelecida antes dessa nova crise chegar. A gente olha para os gigantes recentes e a gente esquece que há um Deus que cuida de nós muito antes desse novo gigante se levantar. Guarda isso em nome de Jesus. Toda resistência que se levanta contra você no tempo presente é porque sabe que se você entender o que Deus tem para você e se mover debaixo dessas promessas e palavras, irmão, você vai se tornar imparável. A palavra de Deus diz: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Ele é aquele que muda leis, Ele é aquele que contraria homens, Ele é aquele que faz a história acontecer, mesmo quando homens dizem é impossível, os céus dizem já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você viu, irmão? Você viu um juiz derrubar uma liminar que há anos mantinha um estádio de pé, dias antes do evento de uma igreja? Você viu o Tribunal de Justiça indeferindo mandados de segurança tentando reabrir? Ou talvez você nem saiba disso, mas eu sei o quanto foi difícil nos bastidores continuar crendo numa promessa, mesmo quando tudo dizia não tem mais jeito. 3 dias antes, pastorzão, o que você acha desse local? Como assim? Não, é só um plano B, porque existe uma grande possibilidade de não ser no Allianz. Pastor, vamos pensar nesse plano C. Vocês não têm noção do que aconteceu, mas eu vou te relembrar o que aconteceu. Sexta-feira, último dia útil, uma nova lei aprovada, muda a história da cidade de São Paulo. Terça-feira, a igreja de Jesus entra naquele estádio, declarando: Deus disse que iria acontecer, nós sabemos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus? Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra de Deus, não há quem possa te resistir. Deus muda estações, Ele muda leis, Ele muda cenários, mas se Deus disse que vai acontecer, vamos, igreja, pelo amor de Deus, diga já. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Alguém comigo aqui, diga amém. Eu preciso ouvir o que os céus estão dizendo. Se eu quero enxergar aquilo que Deus está fazendo, existe uma palavra ecoando dentro de você. Existe uma agenda de Deus feita para você. Você já deve ter ouvido falar de planning. Pessoas que pegam e planejam o seu ano, isso é maravilhoso. Mas precisamos submeter os nossos planos a Ele, porque o salmista diz: antes de cada um dos meus dias existir, o Senhor já havia escrito sobre eles no seu livro. Irmão, pega isso aqui, você está comigo? Eu sei que pode estar calor, a gente está com uma superlotação aqui, mas no deserto era mais calor do que está fazendo aqui hoje. As pessoas caminhavam horas para ouvir algo que saía da boca de Deus. Você está comigo? Então não deixa nada roubar de você aquilo que Deus quer fazer nessa manhã. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? O que a palavra está dizendo é que existe algo estabelecido por Deus para você sobre o teu ano. Então aquilo que para nós é surpresa, para Deus é decreto. Ele já declarou, Ele já estabeleceu. E olha como é louco isso. Você imagina, eu acordando pela manhã hoje, falando: cara, hoje vai ser um culto extraordinário. E o Sérgio falando: não, Fernandes, não tem ideia, hoje vai ser histórico. Ele nunca falou para tanta gente em todo o seu ministério. Você consegue imaginar que assim como foi uma surpresa para mim o que Deus está fazendo nessa manhã,
Existem muitas surpresas de Deus para você ao longo desse próximo ano. Existem surpresas de Deus esperando sobre a tua casa, sobre os teus recursos, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Agora, o que eu preciso fazer se eu quero viver as surpresas de Deus? Eu preciso fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é justo e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Pai e Ele, como um bom Pai, sabe presentear os seus filhos. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que eu carrego, eu só carrego porque Ele depositou em mim. É Ele quem sustenta as promessas que fez. Então Ele é aquele que promete, sustenta o que prometeu e cumpre, se eu me posicionar a partir da promessa. Ele é aquele que enxerta a fé no coração do homem, sustenta você na jornada de fé e faz você viver cada uma das promessas que Ele te fez, se você permanecer onde Ele te pediu para permanecer, se você se mover quando Ele te pedir para se mover, se você confiar quando Ele te pedir para você confiar. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Não há nada que Deus te peça para fazer ou deixar de fazer que o fim dessa coisa não seja melhor do que o início dela. Se Deus está te pedindo para abrir mão de um relacionamento, creia nisso. Deus não está te punindo, Deus está cuidando de você. Se Deus quer mudar a geografia nesse ano, se Deus quer mudar cenários sobre você nesse ano, entenda: Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus estava em mesas que você não estava. Às vezes a gente não entende por que Deus nos tira de lugares, ou quebra alianças, ou muda cenários, amizades, geografia. Por que o Senhor fez isso? Eu hoje não sei, mas uma coisa eu sei: no tempo perfeito Deus vai me revelar que foi melhor obedecer mesmo me custando algo do que permanecer, porque no final vai me custar tudo. Você pega a história de Pedro. Ele acaba de viver um milagre, a maior pesca da sua história. Minutos depois, o que Jesus pede para ele? Para ele entregar o seu milagre e segui-lo. A maior parte dos convites que Deus faz a um homem, Ele faz depois dos seus maiores milagres. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A gente acabou de viver algo histórico, pela primeira vez na história da nação, por mais de 6 horas ininterruptas em rede nacional, milhões de famílias foram tocadas. Eu lembro do que eu falava nas mesas. Eu falava: gente, eu vi, eu estive lá. Eu falei isso em algum culto aqui de domingo, talvez alguém deve se lembrar. Eu falei: gente, eu já estive lá no 31 de dezembro e foi extraordinário. Estava lotado de famílias, Deus operou milagres. E uma das coisas que eu vi e falei na mesa, mas não falei de púlpito, era: gente, ouve o que eu estou te falando. Eu falava na mesa: o retrato depois da Vira Brasil vai ser Anitta na TV X, Jesus no SBT. Ouça o que eu estou falando. Ouça o que eu estou falando. Aí eu acordo dia 1º, em todos os canais só se falava sobre isso. E eu não estou questionando música, eu não estou questionando melodia, cultura, não é sobre isso. Quando o que é bom se estabelece, denuncia tudo que não é. Você está comigo? Quando a luz se estabelece, ela denuncia tudo que não caminha na luz. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Quando o que é reto se estabelece, denuncia tudo que está desalinhado. Você lembra daquela mulher aos pés de Jesus? A Bíblia fala que ela se lança aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com perfume caro, e ela começa a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. E a Bíblia fala que os homens que estavam naquela sala começam a se revoltar com a entrega dela, e começam a dizer entre si: se esse homem soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria ela tocá-la. E aí Jesus se levanta e ele fala: olha, vocês estão questionando a entrega dela, mas desde que eu entrei vocês não me deram um beijo, vocês não me ofereceram óleo, vocês não me deram água. Jesus está dizendo: olha, a entrega dela foi tão alta que denunciou a falta da entrega de vocês, e é por isso que vocês se doem. Igreja de Jesus, olha para mim: paixão denuncia falta de paixão, entrega denuncia falta de entrega, unção denuncia falta de unção. A bênção de Deus sobre homens denuncia homens que caminham sem a bênção de Deus. Então o que a gente viu dia 31 de dezembro? Uma igreja posicionada que também denunciou muitas coisas que estão fora de ordem ou de posição.
Mas diante de Jesus eu falo isso, e você me ouviu falando por 2 meses pelo menos, mas eu falei isso no dia 31 de dezembro de 2023. Eu estava ministrando em Orlando, eu desço do púlpito, abraço a minha esposa, e tantas coisas se levantaram naquele dia. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas eu compartilhei isso no mesmo dia que aconteceu lá, 31 de dezembro de 2023. O motorista pega eu e a Kezinha em casa e vai levar para o Addiction Arena, onde a gente vai ministrar na virada de ano de Orlando. E aí o motorista, depois de uns 20 e poucos minutos dirigindo, ele para o carro no sinal, ele vira para mim e fala: pastor, tem muito tempo que eu estou lutando aqui contra o pensamento na minha mente, e esse pensamento, ele está o tempo inteiro dizendo para eu matar você e a sua esposa. Aí eu olho para ele, ele começa a coçar a cabeça assim, e ele estava meio inquieto. Eu segurei a mão da Kezinha, eu estava orando em línguas, eu continuei. A única coisa que eu consegui falar foi: fica firme aí, irmão. Eu falei: irmão, fica firme aí. E eu continuei. Continuei orando em línguas, 8 minutos no Waze. Irmão, eu nunca vi 8 minutos demorarem tanto, pareceu uma eternidade. Diante de Jesus, o que eu vou falar? Eu comecei a pensar: o que a gente faz no próximo sinal? Abre a porta, pula do carro. Eu tento chamar a polícia, eu passo a localização. Aí eu passei a localização em tempo real, mandei mensagem no staff, falei: gente, ora pela gente, daqui a pouco eu explico. Chegamos no Addiction Arena, preguei na virada de ano de Orlando, e quando eu desço do púlpito, eu abraço a Kezinha, eu falo: amor, a semente de tudo que a gente viveu hoje vai gerar para a nossa igreja um estádio no próximo ano. Ano que vem estaremos num estádio. Pega isso aqui, irmão. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar num ponto simples. Homens de Deus enxergam aquilo que Deus preparou para o futuro, e eles celebram algo que não aconteceu no presente, porque a dinâmica da fé é uma dinâmica de antecipação, é tratar coisas que não são como se já fossem. A dinâmica da fé não é celebrar porque aconteceu. Isso os incrédulos também fazem. Todo incrédulo, quando algo bom acontece, celebra, mas os homens que caminham por fé celebram antes de acontecer, porque eu sei que vai se cumprir. Vamos, alguém comigo? Porque eu sei que a palavra dele é boa e a sua misericórdia dura para sempre. Porque eu sei que os pensamentos que ele tem são mais altos que os meus. Porque eu sei que aquilo que ele disse que vai acontecer já aconteceu. Eu celebro. Se eu celebro mesmo sem que os meus olhos vejam, no tempo perfeito de Deus, certamente eles verão. Mas se eu espero acontecer para celebrar aquilo que eu estou vendo, tem muitas coisas em Deus que talvez eu nunca verei. Porque a fé recompensa os que creem mesmo sem ver. A visão de quem caminha com fé não é uma visão natural, não é vista. É você ver o que Deus fala. É Deus falar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. É Deus soprar algo no teu espírito e você ver algo em Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente vê essa dinâmica no posicionamento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele dá graças, ele parte o pão. Ele não agradece depois da multiplicação, ele agradece antes de Deus multiplicar. A gente vê essa dinâmica de Jesus antes da ressurreição de Lázaro. Lázaro ainda não havia saído do túmulo, mas Jesus já agradece. Ele fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor sempre ouve a minha oração. Então, irmão, se você quer ter uma visão sobrenatural para o próximo ano, é mais sobre ouvir o que Deus fala do que sobre qualquer outra coisa. Um homem que caminha debaixo de uma visão de Deus não é um homem que desenvolveu uma técnica, não é um homem que naturalmente é visionário, não, é um homem que aprendeu a silenciar vozes e ouvir o que Deus fala. É um homem que aprendeu a fechar a porta e ouvir a Deus em secreto, porque aquele que o ouve em secreto também o recompensará. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Levante as suas mãos, feche teus olhos em nome de Jesus. Declaro comigo nessa manhã, diga: Pai, eu consagro ao Senhor tudo que eu faço, tudo que eu tenho, e eu creio que todos os meus planos para esse ano serão bem sucedidos, porque a minha agenda, a partir de agora, se torna a expressão da sua. Diga: Pai, me dá discernimento
para riscar do meu ano projetos que não fazem parte do seu, para tirar da minha agenda vontades que não fazem parte da sua. Diga que a minha agenda seja limpa, atualizada, visitada pelo Senhor, para que eu faça o que o Senhor me chamou para fazer. Diga, e certamente eu e a minha casa viveremos o que o Senhor preparou para esse tempo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá ganhar o Faville. Alguém pronto para viver o novo aqui? Vamos. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Bom, olha para mim. A terra ama homens visionários. Por que a gente ama visionários? Porque eles veem o que ninguém viu. Por que a gente celebra o Steve Jobs? Porque esse cara foi disruptivo. Por que a gente celebra alguém como Elon Musk? Porque esse cara é disruptivo. Mas não tem nada mais disruptivo do que homens de Deus caminhando debaixo da vontade dele. A gente vê um profeta que manda colocar água sobre um altar para dificultar, não, para impossibilitar que um fogo natural queimasse sobre aquele lugar. Mas ele sabia que o fogo que viria sobre aquele lugar não é um fogo que segue a lei da física, é um fogo, ou da química, é um fogo que vem do céu. É como aqueles 3 homens lançados numa fornalha ardente que viram um 4º homem dançando com eles no fogo. É como Davi que sonha uma casa para Deus, ou que imagina como seria se a Arca da Aliança voltasse para a cidade. Todos esses homens, eles viram algo, mas tem algo em comum com aquilo que eles viram. A expressão do que eles viram sempre apontava: ei, ao, som, ei, som. Vocês estão me ouvindo? A expressão daquilo que eles viam sempre apontava para algo maior do que eles mesmos. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe o que pede porque a gente pede mal. A gente pede algo para os nossos próprios deleites, a gente pede algo para os nossos próprios prazeres. Irmão, olha para mim, tem muitos pedidos que você tem apresentado para Deus que Deus nunca vai prosperá-los ou vai cumpri-los, porque o final dessa conta é só sobre você. Eu preciso entender que toda visão que Deus confia a um homem de Deus passa por ele, mas não termina nele. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Alguém estava me questionando essa semana: pastor, por que você é tão ousado com algumas visões e alguns projetos que você tem? Eu falei: olha, porque quando eu sei que é algo que vai além de mim, o interesse é maior do que quando é algo que é só sobre mim. Quando eu sonho numa casa que vai tocar pessoas, quando eu sonho num lago que vai batizar milhares, quando a gente sonha num kids que vai ensinar sobre Jesus para a próxima geração, quando a gente sonha sobre um espaço maior para acomodar mais pessoas, quando a gente sonha sobre coisas que vão além de nós, irmão, não há nenhuma possibilidade de Deus não prosperar projetos e sonhos que Ele mesmo tenha colocado em você, porque você entendeu que milagre não é fim, milagre é meio, passa por você, mas não termina em você. Vamos, alguém pega esse nome de Jesus. Em 2025, Deus vai te dar visões, projetos e sonhos, que alguns deles não vão apontar para você, eles vão passar por você, mas você e a sua casa terão impressões digitais naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra. Você e a sua casa viverão coisas maiores do que um dia você pediu ou pensou. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga: eu sei. Vamos com autoridade, diga: eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu sonho. Diga: segundo o seu poder que em nós atua. Diga: 2025 é o ano do sobrenatural de Deus. Vamos com autoridade, diga: 2025 é o ano da expansão, da visão de Deus sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém.